Hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Surdez. Além dos cuidados para evitar esse tipo de deficiência, a data serve também para lembrar a necessidade de garantir a inclusão dessa parcela da sociedade. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 6 milhões de brasileiros possuem algum grau de surdez. No calendário, 10 de novembro é marcado como Dia Nacional de Prevenção e Combate às causas dessa deficiência. Elas podem ser classificadas em 2 grupos. São as congênitas, quando a gente nasce com surdez. E nós temos outro grupo grande, que seria as das adquiridas, ou seja, durante a fase jovem, fase adulta, você adquire uma perda auditiva devido à exposição a ruídos sem proteção, ou durante a velhice, que é o processo natural de perda de audição a partir dos 50 anos. Paulo nasceu com deficiência auditiva profunda. A surdez não impediu que ele se formasse como advogado. Ele explica que 2 legislações são marco na garantia de justiça social aos surdos: a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. Mas ainda falta muito para colocar a legislação em prática. O primeiro ponto, a gente tem que debate muito nova, 2009 para cá. Então nós temos um longo trabalho para implementar os direitos e deveres previstos nela. Por exemplo, nós precisamos regulamentar a avaliação biopsicossocial, o cadastro de inclusão, além de outros diversos benefícios, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. O Judiciário brasileiro tem feito sua parte. O Supremo Tribunal Federal é a única corte do mundo a transmitir ao vivo as sessões plenárias de julgamento. E o pioneirismo não para por aí. Desde 2017, há também no canto da tela a tradução simultânea na língua brasileira de sinais de tudo que é falado pelos ministros. Senhores ministros, para valorizar ainda mais a inclusão, este ano a TV Justiça lançou a série Direito em Libras, com um glossário na língua brasileira de sinais. Termos jurídicos ganharam sinais próprios que levam em conta a realidade e a forma de interação das pessoas surdas. Sinal, Constituição Federal. Falck é um dos intérpretes do projeto. Ele ficou surdo com apenas 1 ano e 9 meses de vida por causa de uma meningite. Segundo ele, o direito em Libras é uma experiência que vale a pena ser compartilhada. Poder participar ativamente do processo de criação tem me proporcionado conhecimento e entendimento do juridiquês, empregado até nas matérias de jornais. E para falar sobre os direitos das pessoas com surdez, eu converso agora com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, o doutor Diego Magalhães. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, eu queria que primeiro o senhor começasse explicando quem tem direito à acessibilidade no Brasil. O direito à acessibilidade deve ser garantido a todo e qualquer cidadão com ou sem deficiência. Isso vai gerar uma qualidade de vida, tanto para as pessoas idosas, assim também como para as pessoas adultas ou, eventualmente, crianças e bebês. Então, a acessibilidade é um direito instrumental e o que garante a dignidade da pessoa com deficiência. Sem acessibilidade, a pessoa com deficiência não conseguirá chegar à escola, ao hospital, às estruturas da administração pública. Então, é muito importante que esse direito seja respeitado e oferecido a quem realmente necessita. Bom, a pessoa com deficiência auditiva, ela tem uma série de direitos e garantias. Eu queria que o senhor elencasse as principais. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Convenção de Nova York, e dentro desse rol normativo, nós temos uma série de garantias à pessoa com deficiência de maneira geral. A pessoa com surdez também se beneficia dessas garantias, como, por exemplo, a Lei de Libras, a Lei de Cotas, a condição de baixa renda poderá propiciar a pessoa receber o benefício da assistência social, os direitos à comunicação,
o passe livre quando a pessoa também tiver baixa renda, e muitas cidades garantem também esse passe livre municipal se houver legislação na instância do município, né? Meia entrada em eventos, se eventualmente tiver a necessidade de um acompanhante, o acompanhante também terá garantida essa meia entrada. Há uma proposição para isenção de IPI na compra de veículos, né, que está tramitando no Congresso Nacional. E nós temos especialmente, né, os direitos à comunicação, à informação, à educação, que, ao meu ver, são os mais necessários, os mais importantes para aquela pessoa que tem surdez ou que está acometida, né, de algum tipo de deficiência que seja nesse sentido também. Eu acho que dar efetividade a esses direitos e garantias é o maior desafio, né? Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Logo na sequência do Jornal da Justiça, temos o programa JJ Entrevista, onde teremos mais tempo de abordar essa e outras questões. Mas voltando aqui ao tema, eu gostaria que o senhor explicasse como a legislação ela se adequa às diferentes modalidades, os tipos de surdez. Nós temos a moderada, temos aquela mais avançada, quem já nasce surdo, quem vai desenvolvendo, vai perdendo a audição ao longo da vida. Como é que a legislação ela trabalha cada caso desse? No caso da legislação federal, nós temos apenas dois grupos, as pessoas com deficiência auditiva e as pessoas sem a deficiência auditiva. De acordo com o Decreto Federal 5.296, de 2004, né, existe uma deficiência auditiva quando há essa perda de audição bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, né, de 41 decibéis ou mais. Há propostas e projetos de lei que tentam apresentar a possibilidade do reconhecimento da deficiência quando houver a surdez unilateral. Então, há ainda essa possibilidade de aprovação ou de tramitação. Nós temos vários tipos de surdez, como foi apresentado na reportagem, não é? A perda auditiva em relação à idade, a perda auditiva em relação a ruídos, infecções, problemas na tireoide, relacionadas a medicamentos, perfuração de tímpano, surdez congênita. Essas explanações ou delimitações, elas são direcionadas ao profissional médico, aquele que vai poder, eventualmente, por meio de um laudo médico, apresentar o número do CID, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas em Relação à Saúde, identificando ou não a surdez. Então, cabe ao profissional da medicina dar esse tipo de parecer e, diante da lei, identificar se há o que é ou não surdez. Ok, doutor Diego Magalhães, lá da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal. Obrigado, estou à disposição.